Olá, bem-vindos. Hoje estou aqui porque há uns dias atrás fiz um vídeo sobre apego, sobre a importância de criar um vínculo seguro, um vínculo respeitoso com os nossos filhos. E recebi mensagens de duas mães. Uma das mensagens partilhava a dificuldade de uma mãe em perceber o que era realmente esse vínculo, como é que se podia construir esse vínculo. Essa mãe partilhou que muitas vezes sentia culpa quando tirava tempo para ela, quando tirava tempo para as coisas que gostava, para fazer as coisas que gostava. E essa sensação de culpa tem a ver com o termos a noção de que para criar uma relação de apego e de vínculo precisamos de ignorar ou de não atender às nossas necessidades. E isso é fácil perceber porque é que esta mãe se sente assim. Aliás, não é só esta mãe, muitas de nós, mães e pais, têm este tipo de sentimento e tem muito a ver a forma como foram vividas as suas infâncias, aquilo que viram durante a sua infância. Os nossos pais são de uma geração em que, a partir do momento que viravam mães, pais, não é? A sua vida, o centro da sua vida passava muitas vezes a ser a criança. Portanto, havia o autossacrifício, o atender a criança, a família, o estar ali totalmente disponível para a criança. Outras viveram coisas contrárias, como, por exemplo, famílias em que não havia espaço para a criança ser ouvida, para a criança ter voz, não é? Que a criança não era tida como... que as suas necessidades não eram mais importantes que as do adulto, não é? Que eram muitas vezes mandadas calar, que não tinham voz, não é? Portanto, a forma como nós fomos criados, o que nós vimos e assistimos na nossa infância, não é? Marca e incute um padrão na nossa mente, não é? Então, se nós assistimos a toda a vida que ser mãe implica sacrificar-se, implica vir em segundo lugar, em terceiro, em último, não é? Então, agora, quando fazemos algo diferente, como priorizar-nos a nós, então vem a culpa. É a razão de sentir a culpa, é a razão de sentir essa quase que vergonha, até de falar nisso, até de expor isso. Da mesma forma, na outra mensagem que eu recebi, era a questão do conflito, que detestava conflitos, detestava gritos e fazia de tudo para evitar o conflito, porque para ela conflito minava esse vínculo, essa relação de afeto, de apego. E esta é outra crença que está errada. O conflito é necessário, o conflito é natural, é normal, é bom. Claro que não estou a falar de violência, nem nenhum tipo de violência, seja verbal, física ou emocional. Estou a falar conflito no sentido de existirem duas ou mais pessoas, ou os membros do sistema familiar, com opiniões diferentes, não é? Com olhares diferentes e poderem conversar entre si, defender ideias e sim, se calhar exaltarem-se um bocadinho, não é? Mas depois chegar a um ponto de encontro, a uma solução de compromisso, não é? Isto não faz mal nenhum as crianças assistirem a isto, não é? Pelo contrário, elas aprendem a lidar com o conflito, elas aprendem que duas ou mais pessoas, não é? Podem e vivem e superam os conflitos e conversam e respeitam-se
não é? E não têm que concordar em tudo. E que bom que é que não concordam em tudo. Que bom que é ter um pai a pensar de uma maneira, a mãe de outra e arranjarem ali forma de um compromisso, não é? E que bom é as crianças testemunharem isto. Portanto, o conflito não melindra, não belisca o apego, o vínculo. Claro, tirando situações de violência, lógico. Portanto, o que eu quero dizer é que esta relação de apego, esta relação de vínculo, como é que se constrói? Não é pelo caminho da permissividade, em que, para não haver o conflito, para não haver o grito, para não haver a birra, para não haver os comportamentos desafiantes, se cede aos caprichos, se cede às vontades da criança, não é? Não se consegue estabelecer e definir limites e não se consegue que a criança os respeite, não é? Porque à mínima ameaça de grito, de birra, não é? A mãe ou o pai cede para acabar com aquela situação, para acabar com o choro. Portanto, pais e mães que querem salvar as crianças dos choros, das frustrações, não é? Como se não pudessem ter frustrações, não pudessem chorar. É o caminho da permissividade, ok? E não é de todo uma relação respeitosa. Não é? A criança precisa de limites, a criança precisa de ouvir não, a criança precisa de um adulto no comando da relação, ok? Por outro lado, o autoritarismo puro e duro também não é uma relação respeitosa, não é? Não é desconsiderando a criança, não é não ouvindo as necessidades da criança, não é não lhe atribuindo ou não reconhecendo importância, ou não a valorizando, ou não simplesmente não a atender emocionalmente e dar-lhe aquilo que ela precisa, ok? O ótimo é o chamado caminho do meio, não é? O caminho do meio é aquele que está entre a permissividade e o autoritarismo. E qual é este caminho do meio? É as minhas necessidades são tão importantes, são tão válidas quanto as necessidades do meu filho, quanto as necessidades do pai, quanto as necessidades do irmão mais velho, mais novo. Todos naquele sistema familiar são importantes, são igualmente importantes. Todos têm necessidades, provavelmente necessidades diferentes, que têm de ser atendidas de forma diferente. E todos devem ser capazes de se observar. No caso das crianças, os pais têm essa responsabilidade, não é? De observar a criança, de ter um olhar atento, de perceber as suas necessidades e de ajudar a criança a satisfazê-las, ou, se depender de nós, claro que sim, sermos nós a satisfazer essas necessidades. É claro que quando uma criança é pequenina, quando é um bebê, não é? As necessidades básicas têm que ser atendidas rapidamente. A criança se chora por fome, não vamos priorizar uma necessidade nossa que se calhar pode ser atendida mais tarde e deixar a criança a chorar. Claro que não. É uma questão de percebermos-nos, de organizarmos-nos, não é? Para poder atender as nossas necessidades. Sim, é importante, faz parte do meu autocuidado. Eu não posso estar emocionalmente disponível para alguém se eu não estiver com o meu depósito emocional cheio. Se eu não estiver bem comigo própria, se eu não me cuidar. E o cuidar não é só a parte física, é toda a parte que mexe com a emoção, com sentimentos, não é? Que tem impacto direto na energia, com os pensamentos, não é? Conectar-me com a minha infância, perceber que há certas coisas em mim que funcionam como gatilhos e que estão relacionadas precisamente com a minha infância, com a minha história de vida, ok? E que é meu e que eu não tenho que
trespassar isso para a criança, não é? A criança não é uma extensão de mim, é um ser único, autónomo. E o que é que eu quero que essa criança desenvolva? Desenvolva a autorresponsabilidade, a autonomia, ok? Então, eu nesta relação de vínculo, de apego, eu vou estimular esse tipo de coisas. Eu não vou trazer a criança para mim de forma que não é saudável emocionalmente, ok? Eu não quero que aquela criança seja dependente de mim. Ou seja, que não consiga tomar decisões sem mim. Claro que até uma certa idade essa dependência é normal, não é? Mas quando, e por isso é fundamental os pais lerem, estudarem, conhecerem as fases de desenvolvimento infantil, o que é que caracteriza cada uma das fases, ok? Estudar parentalidade é querer ser melhor pai, melhor mãe, não é uma moda, ok? Há descobertas recentes ao nível da neurociência que são incríveis, que mudam tudo, não é? E que as pessoas estudarem é empoderamento, é poderem fazer diferente, era serem capazes de alcançarem uma maior felicidade, uma maior consciência, é perceberem não só melhor as crianças, mas a si próprios. É um caminho do meio, ok? Portanto, o vínculo tem muito a ver com isso, com o partir da base que não há, naquele sistema familiar, que não há ninguém que está acima do outro. Como seres humanos, todos nós temos necessidades e têm que ser satisfeitas. Necessidades básicas como alimentação, como descanso, como a conexão, como a companhia, como a expressão, não é? O movimento, enfim, necessidades emocionais, não é? Tudo isso são necessidades importantes, são para ser atendidas e não há umas mais importantes que outras. É uma questão de organização, ok? As necessidades do pai, da mãe, do irmão, do bebê, do filho mais velho, do mais novo, não importa, são todos igualmente importantes. As necessidades são todas importantes, ok? É uma questão de organização. Não temos que sentir culpa, não temos que sentir vergonha por nos arranjar tempo para nós, para as nossas coisas, para as coisas que nos dão prazer, para as coisas que nos nutrem, para as coisas que nos permitem estar emocionalmente equilibrados. Porque só assim nós conseguimos dar aquele apego seguro aos nossos filhos e não transformar nesse apego numa relação de dependência. Ok? Continuem a mandar mensagens. É fundamental. São estas coisas que nos permitem acrescentar valor, trocar ideias, ver novas perspectivas, saber que há soluções diferentes. Se está por aí perdido, se está aflito, se não sabe por onde começar, eu posso ajudar. Envie-me mensagem, se quiser, em termos privados, não é? Para não estar a pôr nos comentários. Eu garanto a confidencialidade, mas a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas e é certamente, porque esta da vergonha e da culpa é uma coisa muito comum e que se percebe de onde vem. Okay? Fiquem bem, obrigada e até breve. Sejam felizes.